Imagina que está sentado na sala de estar da tua casa. É 2024. Acabas de ver um anúncio da BYD, o carro elétrico mais vendido do mundo. A bateria blada. A autonomia de 600 km. A차이나 A 도미너 5퓨처로. E pensas, já está. A BYD ganhou. Ninguém apanha esta empresa. Agora segura essa ideia. Porque em julho de 2026, a GL, a mesma GL que muitos ainda associam a carros baratos e seguros de baixo custo, fez algo que destruiu essa certeza em 2 milissegundos. Esse número não é aleatório. É o tempo de latência do novo sistema que a GL acabou de revelar. E o que esse sistema fez à indústria automóvel foi tão violento que até os engenheiros da BYD devem ter engolido em seco. Não é sobre uma bateria maior. Não é sobre mais autonomia. É sobre fazer desaparecer 180 componentes que todos julgavam essenciais. É sobre uma eficiência de 93,8%. É sobre um sistema de 16 em 1 que torna tudo o que existia antes obsoleto. E vais querer saber como é que isto aconteceu. Vamos recuar 3 anos. 3 anos é o tempo que a indústria demorou a perceber que estava a olhar para o sítio errado. Todos os fabricantes estavam focados na mesma coisa: a bateria. Maior autonomia, carregamento mais rápido, química mais densa. A BYD liderava com a sua bateria Blade. A-테슬러 어파스터버 노 4680. A Kato anunciava avanços todos os meses. A-지리, 에스테이버 사일런시였어. 컴프러버 A-볼보, A-로터스, A-프로탄. Parecia mais uma holding financeira do que uma fabricante de automóveis. Mas não estava a dormir, estava a jogar um jogo diferente, um que nenhum concorrente estava sequer a ver. Enquanto o mundo corria atrás da bateria, a GL reinventava tudo o que vem antes e depois dela: o motor, o inversor, o redutor, o sistema de gestão de bateria, a unidade de controlo do veículo. 12 componentes de hardware e 4 capacidades de software, tudo junto num único bloco de liga de magnésio de 75 kg. Para teres ideia, um sistema tradicional pesa o dobro, ocupa o triplo do espaço e demora mais tempo a responder. Isto não é uma melhoria. É uma amputação. A GL cortou o desnecessário, e o que sobrou muda tudo o que pensava saber sobre carros elétricos. A pergunta que tem de fazer é simples: a BYD consegue responder a este golpe, ou a GL acabou de reescrever as regras do jogo? Deixa a tua resposta nos comentários agora mesmo. Leio todos e cada um deles. Tu reparaste no número, certo? 75 quilos. Mas o que esse número não te conta é a história de como a GL chegou aqui. Uma história de anos de trabalho secreto, de engenheiros a trabalhar em laboratórios fechados, de uma visão que ninguém na indústria partilhava. E, acima de tudo, uma história de um momento exato em que tudo mudou, o momento em que a GL percebeu que a integração não era apenas uma tendência, era a única forma de vencer. Asterisco asterisco número que entrou para os recordes asterisco asterisco. 8,20 kWh por cada 100 km. Este número acaba de entrar para o Guinness World Records como o consumo mais baixo alguma vez registrado por um sedã elétrico de produção em série, medido ao redor do Lago Qinghai. Para comparar, a maioria dos elétricos no mercado consome entre 15 e 20 kWh aos 100 km. A GL cortou esse número para menos de metade, e não é um truque de laboratório nem uma bateria gigante. É um sistema de 75 kg que faz mais com menos do que qualquer outro fabricante alguma vez conseguiu. O segredo chama-se trovão. Thunder Intelligent E-Drive. Imagina pegar em 16 funções diferentes: motor, controlador, conversor DC-DC, carregador de bordo, unidade de controlo do veículo, sistema de gestão da bateria de alta e baixa tensão, entre outros, e colocá-las todas num único bloco de liga de magnésio com apenas 32,5 cm de altura. Não é uma caixa de componentes. É um organismo. Um sistema vivo onde tudo comunica na mesma língua, no mesmo chip, no mesmo espaço. A eficiência é uma coisa. Mas a eficiência a este nível muda tudo o que sabia sobre autonomia. O GL Twitter, o primeiro modelo a receber este sistema, percorre 725 km com uma bateria de 75,2 kWh. Um Tesla Model 3 com bateria semelhante faz ainda cerca de 600. A diferença não está na bateria, está no que a GL fez antes de a eletricidade lá chegar, e no caminho entre a bateria e as rodas,
30% menos cablagem de alta tensão e 15% menos de baixa tensão. Menos componentes, menos cablagem, menos peso, menos espaço, menos custo de produção, e mais autonomia com a mesma bateria. A GL não está apenas a competir. Está a reescrever a economia do carro elétrico. E o mais assustador é que o sistema que acabaste de ver é apenas a primeira versão. A GL já está a trabalhar na próxima geração. Se esta já destruiu todas as previsões, o que vier a seguir vai deixar a indústria sem chão. Vamos entrar no coração do sistema. Vamos perceber como 16 componentes num único bloco conseguem fazer algo que os engenheiros da BYD, da Tesla e da Volkswagen diziam ser impossível. Porque a resposta não está no que a GL juntou. Está no que a GL eliminou. Asterisco asterisco BYD constrói um muro. A GL constrói um canhão asterisco asterisco. A BYD dominou o mercado chinês de elétricos durante anos. Quase 500 mil unidades vendidas só do ES2 em 2025, o modelo mais vendido da China. Bateria Blade, eficiência, preço baixo. A marca construiu uma muralha à sua volta. Parecia intocável. Mas a GL não estava a jogar o mesmo jogo. Estava a jogar xadrez numa dimensão diferente, e a diferença entre estas duas empresas é a diferença entre quem constrói um muro e quem constrói um canhão. Enquanto a BYD apostava tudo na química das baterias, a GL apostava no sistema que as alimenta, a arquitetura elétrica, o fluxo de energia, a eficiência do motor. E descobriu algo que a BYD ignorou durante anos. Cada 1% de eficiência no sistema de tração equivale a 1,5% de autonomia extra. Não é um número, é uma equação que muda tudo. O resultado está à vista. O Galaxy Twitter faz 725 km com 75,2 kW por hora. A BYD EV, para atingir 715 km, precisa de 85,44 kW por hora, 10 kWh a mais. Uma diferença que não está na célula, está na integração. E não é só autonomia. É potência. O Galaxy Twitter em tração integral entrega 425 kW, 578 cavalos, contra os 380 kW da BYD EV. Mais autonomia, mais potência e menos peso ao mesmo tempo, algo que a indústria dizia ser impossível. A pergunta que tens de fazer é: como é que fizeram isto? Como é que 16 componentes num bloco de 75 kg fazem mais do que sistemas inteiros da concorrência? A resposta está naquilo que a GL eliminou. Não naquilo que juntou. Asterisco asterisco o que está dentro do bloco asterisco asterisco. Abre o capô de um elétrico tradicional e vês uma confusão de cabos, caixas, conectores, cada um com seu invólucro e as suas ligações. Abre o capô do GL Galaxy Twitter e não vês quase nada, não porque não esteja lá, mas porque está tudo dentro de um único bloco de 75 kg que fazendo o trabalho de 180 componentes que os outros fabricantes ainda usam. 180 components. Não é um número, é uma revolução. Cada um desses componentes era um ponto de falha. Cada um era um custo de produção. Cada um era um peso extra. Cada um era uma perda de energia no caminho entre a bateria e as rodas. A GL não apenas reduziu esses componentes. 일리머노오스. Simplesmente desapareceram. Do lado do hardware, motor elétrico, controlador do motor, redutor, conversor DC-DC, carregador de bordo, unidade de distribuição de potência, sistemas de gestão de bateria de alta e baixa tensão, unidade de controlo do veículo, gestão térmica, controlo de pré-carga ativa e porta de comunicação do domínio de potência. Do lado do software, gestão inteligente de energia, de carregamento, de movimento e de saúde do sistema. O resultado: 30% menos cabos de alta tensão, 15% menos de baixa tensão, menos pontos de falha, menos perdas de energia. A altura reduzida do sistema, menos de 325 mm, liberta 28 litros extra na bagageira. Uma mala de cabine inteira, de borla. E quando aceleras? A tecnologia OneChip da GL reduziu o tempo de resposta do sistema de controlo de cerca de 40 milissegundos para apenas 2. Para comparar, piscar os olhos demora 150 milissegundos, o cérebro demora 100 a processar uma imagem. 2 milissegundos é praticamente instantâneo. O desvio de binário em relação ao objetivo caiu de 3% para 1%. O carro responde exatamente como esperas, sem atraso, sem hesitação.
Na gestão térmica, 54 canais de refrigeração direcionais envolvem o estator, o rotor e os ímãs, duplicando a capacidade de dissipar calor face a um circuito tradicional e reduzindo até 15 graus Celsius a temperatura máxima do motor, o suficiente para evitar o power fade, a perda de potência por sobreaquecimento. Será que a BYD está a conseguir responder a esta integração, ou está a tentar perceber como a GL eliminou os 180 componentes que eles ainda têm de comprar, montar e testar? Deixa a tua resposta nos comentários. Asterisco asterisco o que isto significa para o mercado global asterisco asterisco. A 16 de julho de 2026, a GL revelou o sistema Thunder. A 21 de julho, o Galaxy Twitter Ultra abriu pré-reservas na China por 209.800 yuan, cerca de $30.900. 11 dias depois, a indústria já era outra. 93,8% de eficiência contra o cerca de 92% que a BYD já tinha atingido com seu sistema 12 em 1, uma diferença de 1,8 pontos percentuais que, em milhões de carros, se traduz em milhões de kWh poupados, milhões de toneladas de coevitadas e milhares de milhões de yuan em custos reduzidos. Por trás do sistema estão 3 empresas: a Horse Powertrain, joint venture com a Renault, 45% GL, 45% Renault, 10% Saudi Aramco; a Energy, dedicada a baterias, com 150 GWh de capacidade prevista até final de 2026, e a Infomotion, a verdadeira estrela da noite. A Infomotion faturou 40 milhões de yuan em 2022, saltou para 600 milhões em 2023, 1,7 mil milhões em 2024 e 14,8 mil milhões em 2025. Já fornece sistemas a Volvo, Polestar, Renault e Jaguar Land Rover, tem encomendas internacionais de 30 mil milhões de yuan, abre a primeira fábrica no exterior, na Malásia, em 2026, e prevê faturar mais de 20 mil milhões de yuan esse ano. Não é uma empresa a crescer, é uma empresa a explodir. E a concorrência? A BYD continua a liderar o mercado chinês de elétricos com 22,3% de cota em junho de 2026, contra 10,7% da GL. Ainda distância, mas a GL cresce mais depressa, e cresce na área certa, a definição dos padrões técnicos do setor. O que acontece quando a GL colocar este sistema em todos os modelos? Quando a Infomotion fornecer outros fabricantes? Quando 93,8% de eficiência se tornar o novo normal? Pensa no teu trabalho, nas pessoas à tua volta. Quanto tempo falta para isto chegar até ti? Já está mais perto do que imaginas. Asterisco asterisco a segunda vaga asterisco asterisco. A GL já desenvolve a segunda geração do Thunder, um sistema de 19 em 1, previsto para 2027, com eficiência acima dos 95% e peso reduzido a 65 kg, ainda mais autonomia com baterias mais pequenas. A Energy constrói 8 fábricas na China para uma capacidade total de 150 GWh de baterias LFP, e a produção em massa da célula LFP de quarta geração, capaz de carregar em 6 minutos, está agendada para o final de 2026. Um carro que carrega no tempo que demoras a beber um café. E a BYD está a responder. A 24 de julho de 2026, anunciou que a sua tecnologia 12 em 1 está a ser redesenhada para um sistema de 14 em 1. Mas continua a reagir, não a liderar. A GL tem 3 vantagens que a BYD não tem: o modelo de negócio dual, vendendo carros completos com a marca GL e o sistema Thunder a outros fabricantes; integração vertical, da bateria ao motor, do software ao hardware, tudo feito em casa; e o timing certo, com o sistema Thunder a chegar precisamente quando a Europa começa a exigir elétricos mais eficientes e mais baratos. O anúncio da GL fez cair as ações da BYD 4,1% no dia seguinte, e 6,5% nas 2 semanas seguintes, cerca de 5 mil milhões de dólares em valor de mercado perdido. A GL subiu 3,2%. A mensagem dos mercados é clara: a GL é agora a ameaça real à liderança da BYD. Para o consumidor europeu, o Galaxy Twitter Ultra chega no segundo trimestre de 2027, com 725 km de autonomia, 3.000 euros abaixo dos rivais diretos, garantia de 8 anos ou 160 mil km no sistema de propulsão, e carregamento rápido de 10 a 80% em 20 minutos. Um carro que não te deixa na estrada. Um carro que muda a forma como vês os elétricos. A GL não está a mudar apenas o jogo. Está a mudar o tabuleiro, as peças, as regras, e tão depressa que a concorrência ainda tenta perceber o que aconteceu. Um sistema de 75 quilos.
93,8% de eficiência. 725 km de autonomia. $30,000. 180 컴포넌츠 1,2만의 이도지. 2 milissegundos de latência. Anos de trabalho secreto. Um anúncio que chocou a indústria. E uma pergunta que ainda não tem resposta. O que vai a BYD fazer a seguir? Mas há uma parte desta história que quase ninguém discute. O que a Europa vai fazer quando este sistema chegar ao mercado? O próximo vídeo vai diretamente a esse ponto. Não feches este separador.